Então chegamos em Efésios 2, já caminhamos pelo primeiro capítulo. Como é que foi a Sarinha aí a semana passada? Hã? Que bom viver tudo isso que a gente tem vivido. E hoje a gente vai começar no capítulo 2, vamos ler os primeiros 10 versículos. Ler de 1 a 10. A palavra diz o seguinte: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Talvez Deus, que é rico em misericórdia, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Até aí. A palavra do Senhor fala conosco de uma maneira tão direta e por isso a gente vem pregando dessa maneira expositiva, vendo versículo a versículo. Mas é interessante quando a gente vê que as bênçãos, de quem crê dá acesso a um poder ilimitado de Deus sobre as nossas vidas. Essa igreja é prova disso. O que a gente está experimentando aqui hoje é prova disso. Quem conhece um pouquinho da história sabe que a igreja começou numa sala. Devia ter naquele primeiro dia ali, não sei, umas 20 pessoas. Todas as nossas incertezas, as nossas inseguranças. Mas uma confiança, uma fé inabalável de que se o Senhor falou, Ele vai cumprir. E é Ele quem vai levantar. E Ele nos disse que traria as pessoas que deveriam de estar e olha o que a gente tem vivido. Olha o que a gente tem experimentado. Olha quantos lugares do mundo a gente está chegando. Olha quantas pessoas estão sendo impactadas, não pelas nossas palavras, mas pelo poder de Deus, que nós temos acesso através da fé. Quem sabe hoje você chegou aqui dessa forma, como a gente tem falado, cheios de dúvidas, cheios de impossibilidades, mas o Senhor está te levando a esse lugar onde nós estamos aprendendo aqui nessa carta, onde nós acessamos riquezas espirituais que nada tem a ver com coisas. Essas bênçãos incluem riquezas que fazem com que as fortunas desse mundo pareçam algo pequeno, algo pobre. O que esses homens viveram, o que eles experimentaram, homens como Paulo, para capacitá-los a escreverem cartas como essa, que ele está escrevendo preso numa cadeia. E a gente já viu a primeira oração no capítulo 1, nós vamos ver a segunda oração que ele faz no capítulo 3. E agora aqui no capítulo 2 a gente está justamente nessa transição, porque no capítulo 1 ele está falando das riquezas, ele está falando do quanto a Trindade está diretamente envolvida na nossa salvação, como Deus nos elege, nos escolhe, como Jesus nos resgata, nos redime, e como o Espírito Santo nos santifica e nos sela. Mas isso aí tudo nesse momento, no capítulo 1, ainda é uma teoria. No capítulo 2, essa transição começa a acontecer. E no capítulo 3, nós vamos ver que a oração já é para que isso de verdade vire uma realidade. Para que isso seja experimentado. Para que isso seja vivido de maneira real. Mas Paulo está escrevendo tudo isso dentro de uma prisão. Como é que chega nesse ponto? Quando ele está dentro de uma prisão e ele não ora em momento nenhum pedindo por ele.
Em momento nenhum ele fala, Senhor, me livra daqui, me tira daqui, olha que vergonha que eu estou passando. Não, ele está o tempo todo ligado ao propósito. E a semana passada a gente teve uma experiência incrível, né? Nós fizemos a viagem para a Grécia, e nós estivemos nos lugares onde Paulo pregou, na sua segunda viagem missionária. E tivemos o prazer de visitar alguns lugares que, né, conseguimos caminhar sobre as páginas da Bíblia. E num determinado momento ali, a gente tinha chegado na Grécia, passamos por Tessalônica, depois de lá já fomos para Bereia, e de Bereia já chegamos em Filipos. E ali nós vimos o lugar onde Paulo foi julgado, onde ele foi açoitado e onde ele foi preso. Né? E é nessa prisão ali também que ele escreve a carta da alegria. E é interessante porque ele vive um milagre ali tão grande, né? Porque diz que perto da meia-noite ele e Silas estão presos e diz que é uma prisão escura. E nós vimos ali o lugar onde ele foi preso, ou pelo menos as ruínas de onde ele foi preso. E diz que à meia-noite eles cantavam. Como é que é possível fazer isso? Como é que é possível cantar? Como é que é possível orar? Se muitas vezes a gente vai justamente na contramão disso. Quando a gente está aflito, quando a gente está ansioso e a gente fala, não, agora eu não consigo orar. Agora eu não consigo cantar. Agora eu não consigo fazer essas coisas. E ele está cantando e ele vive um milagre e o terremoto vem e as cadeias caem e eles são libertos. E muita gente canta como se esse fosse o milagre principal. Muita gente prega como se esse fosse o milagre principal. Mas o milagre principal é a transformação de vida. O milagre principal é viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque se Paulo e Silas e os demais presos naquele momento levantam dali e fogem da prisão, o que ia gerar ali era a morte. Porque o carcereiro, na hora que ele se dá conta do que tinha acontecido, e ele não está vendo os presos ali no lugar, e a palavra fala que ele vai tirar a própria vida. E esse nem é o texto que a gente vai pregar aqui hoje, mas... E diz que ele vai tirar a própria vida, e de repente Paulo levanta a voz e fala, não faça isso, nós estamos aqui. Olha o nível de transformação que esse homem está vivendo. Ele está falando, eu não preciso fugir. Eu não preciso tentar resolver aqui a situação à minha maneira. O que precisa ser gerado aqui é vida. E aquele carcereiro, quando ele vê aquilo ali, ele fala, peraí, mas quem são vocês? Como assim vocês estão livres para fugir e não fogem? Peraí, mas quem são vocês? Quem sabe aquilo que a gente está vivendo hoje pode estar gerando essa mesma situação, e se não está gerando, precisa começar a gerar. Que as pessoas comecem a perguntar para você, mas peraí, quem é você? Porque o que você fala é diferente, porque o que você vive não é o que está todo mundo vivendo. Você não está jogando o jogo que está todo mundo jogando. E naquele momento, quando aquele carcereiro vê que eles estão ali, a palavra é pregada, o evangelho é compartilhado. A Bíblia nos diz que eles vão para a casa dele. Aquele que antes estava castigando, estava torturando, estava prendendo, agora está limpando ferida. Agora está lavando as feridas. E a palavra fala que ele e toda a família se convertem, entregam as suas vidas ao Senhor e todos são batizados. Porque transformação é o verdadeiro milagre. Quem sabe as pessoas estão olhando aí para você hoje e falando assim, não, mas não estou vendo, né, o sucesso que o mundo está falando que você precisaria ter na tua vida. Só que eu quero te dizer que o Senhor conhece teu coração. O Senhor sabe por onde está te levando, Ele sabe o que Ele está fazendo na tua vida. E nesse texto, Paulo, justamente nesse momento, ele deixa claro que nada que o homem pode fazer pode salvá-lo. Nada que a gente pode fazer pode acrescentar qualquer coisa de valia nas nossas vidas. Isso é para que a glória seja somente de Deus. Deus, que é misericordioso, Ele está transformando depravação, perdição, desobediência em salvação através de Jesus. Mas, vamos lá. E esse texto aqui, esses 10 versículos que nós acabamos de ler, nós vamos ver algumas coisas muito importantes. E vamos destacar 4 entre elas. A primeira é do quanto o pecado trabalha contra as nossas vidas. Essa é a primeira. A gente precisa identificar qual é a nossa situação antes da conversão, antes do encontro verdadeiro com o Senhor. E a partir do encontro, nós vemos o Senhor trabalhando por nós, o Senhor trabalhando em nós e o Senhor trabalhando através de nós. Com o tempo, nesses próximos domingos, a gente vai falando
sobre todas essas coisas. Mas sem Deus, a situação do homem é desesperadora. Vamos começar falando do primeiro ponto. Como o pecado nos atrapalha, como ele nos afasta daquilo que Deus tem para a gente. Porque sem Deus, a situação do homem ela é desesperadora. Mesmo que muitos ainda não se deram conta disso. Porque muitas vezes você está aqui falando, não, mas espera aí, olha o que eu tenho. Olha o que eu estou vivendo. Olha o que eu estou experimentando. Olha com quem eu ando. E muitas vezes, baseado nisso, as pessoas falam, vou precisar de Deus para quê? Se eu estou vivendo o que o mundo quer viver, e conseguir isso, inclusive, sem Deus. Na minha força, na minha capacidade. Mas eu quero te dizer, porque a palavra me diz isso, que sem Deus a situação do homem é desesperadora. E Paulo está falando aqui de um homem caído e uma sociedade caída. Em todos os tempos e em todos os lugares. E esse é um retrato da condição humana, universal. Sem Deus, nós estamos perdidos. Não importa quão bom você é, não importa quantas posses você tenha, não importa a tua rede de relacionamentos, sem Deus, a tua situação, a minha situação é desesperadora. E ele fala de 4 fatos sobre a condição da pessoa antes dessa conversão. E o primeiro versículo, no versículo 1 aí do capítulo 2, ele fala que o homem está morto, que a pessoa está morta. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. E antes da gente explicar melhor essa morte, vamos deixar claro que isso não quer dizer que o homem, por estar morto em seus pecados, não pode fazer coisas boas. Muita gente mistura isso. E Lucas 6,33 diz que os pecadores podem fazer o bem àqueles que lhe fazem bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que Paulo está falando aqui é de uma morte espiritual. Antes de Cristo, o homem está vivo, mas é para as atrações do pecado. Mas ele está morto para Deus. O homem ele é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. E por não possuir vida nessa área, ele não tem como agradar a Deus. Ele não tem como experimentar aquilo que a gente está falando aqui, aquilo que a gente está vivendo aqui. Assim como um morto fisicamente não pode responder a estímulos físicos, um morto espiritual não responde a estímulos espirituais. Por isso, às vezes, você vê pessoas com tanta empolgação pelo que Deus está fazendo, pelo que está vivendo, pela transformação que está experimentando, e outros totalmente indiferentes. Porque o Senhor está nos levando e nos conduzindo por esse caminho onde todos vamos experimentar isso. Mas é muito importante a gente ter consciência que sem Ele não dá. Sem Ele não tem possibilidade. Sem Ele, por melhor que seja nosso plano, nosso projeto, nossa estratégia, a gente não chega. E o que causa essa morte, o texto é quem está falando aqui, são as transgressões e pecados. Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. E a palavra aqui no original para transgressão é paraptoma, que significa queda. Ou ainda dar um passo em falso que envolve ultrapassar uma fronteira conhecida. Desviar do caminho certo. Ou seja, você está vendo que não é para você, você está vendo que não é teu, você está vendo que não é a vontade de Deus para você, mas ainda assim você ultrapassa essa fronteira. Ainda assim você transgride esse limite. E a palavra está falando aqui justamente isso, que é isso, é a transgressão, é o pecado. E a palavra para pecado é amártia, que quer dizer errar o alvo. Ou seja, ficar aquém de um padrão. O pecado faz com que a gente não chegue a ser, ou o que deveríamos ser, ou o que poderíamos ser. Ele frustra, Por isso que muitas vezes você fala, poxa, mas é tão bom, mas é tão legal, mas poxa, parece que é o cara do quase. E eu não estou falando de vocês, eu mesmo sou o primeiro a me incluir aí. Quantos anos fui o cara do quase? Poxa, mas o cara é legal, mas o cara é bonzinho, o cara é top. Mas não vai. Não vai, porque isso aqui, essas duas palavras, elas acabam envolvendo tanto a parte ativa como passiva. Tanto os teus pecados de comissão, como também os teus pecados de omissão. Quando você sabe que é o que Deus tem, mas não faz, não dá o passo, não se posiciona. Quando você sabe o que Deus te prometeu, mas ainda assim você fala, não, mas eu tenho um plano melhor.
Quando você permite que a tua ansiedade te desespere, mesmo que ainda não tenha acontecido aquilo que você está com tanto medo. Quando você não descansa, porque só descansa quem confia. E muitas vezes você não está conseguindo descansar porque você não confia no Senhor. Você não confia que foi Ele quem te trouxe. Você não confia que é Ele que está te expondo aos ambientes onde você está hoje. Você não confia que é Ele quem vai te usar como instrumento para que pessoas possam conhecê-lo. E você inclusive se orgulha de falar, não, mas eu sou assim mesmo, viciado em trabalho. Não, mas eu sou assim mesmo, não paro nunca. Quando o Senhor te mandou descansar. Quando o Senhor te mandou parar. Mas muitos estão aí mortos antes de receber essa vida. E a gente nós precisamos nos lembrar que o salário do pecado é a morte. E morte é separação. Separação de Deus, separação do plano dele. Ele é o autor da vida. Ele é a fonte da vida verdadeira. E toda vez que a gente permitir pecados na nossa vida, o que nós vamos receber como pagamento é separação, é morte. E aqui a gente precisa ressaltar que o incrédulo não está somente doente, ele está morto. Que não é uma restauração, mas ressurreição que é necessário. Que não é uma reforminha pequena, mas é novo nascimento que a gente está buscando aqui, que o Senhor nos promete, que a palavra de Deus nos fala. Mas vamos para o segundo ponto. Primeiro, o homem está morto, no versículo 1. O homem está em desobediência, nos versículos 2 e 3. Nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos. E aqui é duro, né, falar aqui de desobediência. Porque, sendo bem prático, tem 3 forças que levam o homem à desobediência. E quem aqui está discipulando na igreja sabe muito bem do que a gente está falando aqui agora. Peguei esses pontos aqui exatamente do nosso material do tempo de mesa. Né? E essas forças que nos levam à desobediência são o mundo, a carne e o próprio diabo. Vamos falar aqui um pouquinho rapidinho de cada um deles. O que é o mundo? Aqui não se trata do planeta onde a gente vive ou da natureza criada por Deus, mas de um sistema de princípios e práticas contrários a tudo aquilo que Deus tem para você. Em outras palavras, é o estilo de vida das pessoas que não conhecem a Deus. Das pessoas que não têm compromisso com a vontade, com o propósito, com o plano de Deus. E esse estilo de vida ele está sendo difundido cada vez mais através dos meios de comunicação, através dos filmes, através das novelas, através das revistas, através das músicas e etc. E por aí vai, a lista é muito grande. E na mídia a gente pode encontrar exemplos e incentivos para uma vida lotada de prazeres, mas totalmente vazia de Deus. E a escravidão que a gente identifica aqui, ela é literalmente uma escravidão cultural. Mas como que a gente pode vencer isso? E é aqui que a gente quer se basear, é para cá que a gente quer olhar. Porque se o mundo é esse sistema de tudo que não tem compromisso com Deus, e a gente está envolvido nisso o tempo todo, naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente lê, muitas vezes nas nossas rodas de convívio, nas nossas rodas de conversa. Mas se o mundo é esse sistema de princípios e práticas contrários a Deus, então a luta contra o mundo, ela se encontra primeiramente na nossa mente, nos nossos pensamentos, na ideia que nós temos das coisas, na nossa maneira de pensar. Porque se a gente só se alimentar de coisas do mundo, se a gente fizer somente isso, a gente vai começar a pensar de uma maneira humana e nós vamos começar a agir dessa mesma forma. Agora, se é o contrário, a gente pensar de acordo com Deus, se a gente começar a se alimentar daquilo que Ele tem para nós, da vida que Ele tem para nós, da palavra dEle, daquilo que realmente o Senhor tem para a gente vai começar a agir de acordo com Ele. E assim a vitória contra o mundo começa pela transformação do quê? Dos nossos pensamentos.
E a Bíblia fala sobre isso em Romanos 12:2. Não tem outro texto que a gente possa citar falando desse assunto. Que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo. Já começa desse jeito. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E somente através disso, ele explica, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como mudar a mente? Alimentando-a com pensamentos que estejam de acordo com a palavra de Deus e deixando de alimentá-la com pensamentos contrários a Ele. O Salmo 119:11 ainda diz o seguinte: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem um autor que fala justamente disso, dessa luta entre espírito e carne acontecendo dentro de nós. E a gente vai falar sobre carne também. E ele explica que é como se dentro dele tivessem dois cachorros brigando, um branco e um preto. E a pessoa ouvindo essa ilustração falou, tá, e qual deles vence? E a resposta é justamente essa, aquele que eu mais alimento. Muitas vezes a gente está vivendo a consequência de algo que a gente mesmo plantou, de algo que a gente mesmo alimentou, de algo que a gente mesmo está fortalecendo dentro de nós. Por isso hoje é tempo da gente buscar e pedir para que isso de verdade aconteça nas nossas vidas, porque a mudança não é de fora para dentro. A mudança não é através daquilo que as pessoas vão te falar para fazer. A mudança não é seguindo um método. E é uma loucura, porque o mundo hoje pede isso, busca isso. Isso é vendido, isso é compartilhado. Já falei aqui para vocês, a última vez que fui para o Brasil, e uma pessoa veio me perguntar, falou, o que você está fazendo lá para a igreja crescer como está crescendo? Eu falei, eu não estou atrapalhando. Ele falou, tá, mas qual é o método? Eu falei, que método? Ele falou, vivendo a palavra, vivendo em comunhão, se importando uns com os outros, devoção à palavra de Deus, oração. Ah, mas você me decepciona desse jeito, você não tem um método que você está seguindo? Eu falei, o método é bíblico. Você entende o que a gente está vivendo? Você entende o mundo que a gente está inserido? E eu não estou te falando de alguém que é contrário, eu estou falando de alguém que está dentro de igreja. Eu estou falando de alguém que está falando, uau, me mostra por onde você foi que eu quero fazer a mesma coisa. Quando na realidade o que Deus tem para você é único. Deus te escolheu, Deus está te preparando. Deus está te fortalecendo para aquilo que Ele tem para você. Tanto que Paulo fala isso, me imitem assim como eu imito a Cristo. Ele é o modelo. Ele é o padrão. E a gente precisa entender isso. E seja o que for que está aí dentro da tua mente, que tem sido alimentado, quem sabe, pelas tuas ações, pelas tuas atitudes, isso precisa mudar. Isso precisa começar a ser transformado de dentro para fora. Isso precisa ser começado a ser confrontado, para que você possa experimentar de verdade plenitude de Deus na tua vida. Porque a promessa está aí. E quando eu era esse cara do quase, a promessa era exatamente a mesma que eu tenho hoje sobre a minha vida. Sabe o que faltava? O meu passo, a minha participação, porque Deus, Ele é fiel, o que Ele prometeu Ele não volta atrás, Ele vai cumprir, Ele vai fazer aquilo que te falou. Mas o que você tem feito com relação a isso? Muitas vezes a gente mesmo dá as costas para a vontade de Deus, e não é por coisas ruins. Muitas vezes é porque fala assim, Senhor, mas eu tenho aqui um plano, eu tenho aqui um projeto. Primeiro deixa eu viver o que eu quero e depois eu sirvo, depois eu me entrego, depois eu me rendo. E não tem mais tempo para isso. Não tem mais tempo, a gente está vendo aqui, a gente está cantando, a gente está vivendo, a gente está experimentando isso. As necessidades são inúmeras. Quantas pessoas acreditando que têm vida, mas eles estão dessa forma, mortos. Em seus delitos, em seus pecados, em suas transgressões. E o Senhor nos traz hoje a esse lugar, onde nós somos transformados. Onde nossa mente é transformada, onde essa metanoia acontece. E não é porque alguém te obrigou, não é porque alguém te intimou. Não é que você chega aqui, agora você vai receber o kit crente. Toma aqui, ó. Se veste desse jeito, fala dessa forma, não vai mais nesse lugar, deixa de torcer para o Corinthians, que isso aí está condenado.
você entrar por aí, o que você vai viver é decepção. Não olha para o homem, olha para Deus e vive aquilo que Ele tem na tua vida. Vive o plano de Deus para você. Deixa Ele transformar a tua mente hoje. Deixa Ele te transformar de dentro para fora. E quando as pessoas começarem a notar, quando as pessoas começarem a ver, você vai ver que realmente tem algo saudável aí acontecendo dentro de você. Quantas vezes a gente viveu algo diferente lá atrás, onde as pessoas se amoldavam àquilo que estava sendo exigido, mas dentro, né, a Bíblia fala disso, sepulcros caiados. Pode estar limpinho por fora, pode ter uma florzinha, mas o que tem dentro é morte, podridão. Deixa o Senhor começar a transformar. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, por essa metanoia. Não é que você não vai mais, não é que você está proibido de fazer, é que você não vai mais querer fazer. Existem lugares que você não vai mais querer entrar. Existem conversas que você não vai mais querer ter. Existem ações que você não vai mais querer participar. Porque a transformação acontece de dentro para fora. A mente é renovada para que então vocês sejam capazes de experimentar. E não só experimentar, mas comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Amém?